Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assistência aqui presente na noite de hoje, parabéns aos professores que ainda continuam aqui prestigiando a sessão, assistência diversa, a imprensa e internautas. Eu divido a minha fala em duas partes. A primeira, trazer o motivo das minhas indicações que eu realizei, e 3 delas versam sobre um problema grave da nossa cidade, que é o entroncamento da João 23 com a Avenida Kennedy. Primeiro, porque em qualquer chuva, a João 23, vinda do Salário do Campo, se transforma num verdadeiro rio. O acúmulo de água prejudica moradores, pedestres, ciclistas, e não tem vazão. E não se sabe muitas vezes qual é a preferencial, porque tem placa de pare para os 4 cantos. Graves acidentes aconteceram, né, e outros quase aconteceram. Se a João 23 é preferencial de ponta a ponta, ela deveria permanecer preferencial. Para isso, redutores de quebra-mola, redutores de velocidade, quebra-mola, nos 4 pontos, e que a João 23 se transformasse na preferencial. Essa seria a minha indicação. A outra, a dragagem do Arroio Vaide, para que ele pudesse dragar a água da chuva e ali não virar um ponto de acúmulo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, e talvez a mais importante, é direcionada aos senhores professores e aos taxistas que antes estavam presentes aqui, não sei se ainda persiste algum aqui presente. É parte da função de um vereador fazer requerimentos, proposições, às vezes orais, a qual o presidente decide, às vezes por escrito, a qual o plenário decide. Esses requerimentos, essas proposições, são sugestões próprias do vereador, que se nada tem de inconstitucional, se nada tem de imoral, se nada tem em que pese denigra a imagem de quem quer que for, este vereador tem o direito de fazer este requerimento, se assim ele o entender. Essas são as regras, as normas de um requerimento. Por isso, o vereador Jocely fez um requerimento no dia 11 e pediu para que fosse avaliado as questões da creche, na última sexta-feira de cada mês. Estou lendo, calma, estou lendo o requerimento, por favor. Estou lendo o requerimento, da forma como ele foi redigido, por favor. Para que fosse avaliado as questões das creches, que toda a última sexta-feira do mês, e no período de férias, se prolonga por mais de 30 dias e é suspenso o atendimento das crianças. Ele justificou o seu requerimento. Não é imoral pedir isso, não é ilegal pedir isso, não denigre a imagem de ninguém pedir isso, e por isso, todos os vereadores aqui aprovaram o requerimento e o pedido. Não quer dizer que todos os vereadores concordam com o que está escrito aqui, mas eles entendem que não é ilegal, não é imoral, não é ilegítimo e não é ofensivo. O vereador tem o direito, se voltar para essa casa um projeto de lei que modificasse isso, aí os vereadores se posicionariam, talvez a favor ou contra, e eu, como filho de uma professora de matemática, vice-diretora de escola, diretora de escola, é óbvio que seria contra. Ponto. Mas, o que eu lastimo muito, o que eu sinto pesar, é que, quando um vereador faz um requerimento desses, e vocês lotam essa casa, e demagogicamente todos falam a favor de vocês, eles ficam de bem com a torcida, mas aprovaram por unanimidade esse requerimento, mesmo não concordando com ele. Quando eu faço uma parte, vereador. Não concedo a parte. Uma parte, vereador. Não concedo a parte. Quando eu faço um requerimento para discutir um tema de relevância da cidade, que é sobre o Uber, que existe, quando eu faço um requerimento, não denegrindo a imagem do taxista, não é ilegal porque é regido por lei nacional, não é ilegal porque existe regramento para o Estado desde que o município o regre. Quando eu faço isso, e 3, 4, 5 ou 10 taxistas gritam, ofendem, aí
o requerimento é reprovado. Para quê? Para ficarem de bem com a torcida? Vereador! Este é o motivo? Então, por favor, respeite o vereador como o senhor exigiu antes. Por favor. Peço que mantenham o decoro, está assegurada a palavra ao vereador Paulo Tigre, peço ao Cirano que respeite o orador na tribuna. Então, é muito estranho que, para um requerimento, todos votam a favor por entenderem as regras da Casa Legislativa. Mas depois, conforme a plateia presente, mudam de opinião. Como se o Uber não fosse uma questão social, como se o Uber não fosse uma questão que deve sim ser discutida pela Casa do Povo. E o que eu fiz foi, eu e o vereador João Paulo foi um requerimento solicitando a análise do senhor prefeito e que ele, da melhor forma possível, entendesse como fazer este regramento. Se omitir, tapar os olhos ou tapar o sol com a peneira, não condiz com o posto de quem usa essa tribuna, de quem foi eleito pelo povo. Concordar ou discordar, sim, mas se omitir, nunca. Eu só vi que hoje pessoas aqui utilizaram 2 pesos para a mesma medida e não funciona assim. Eu acho que um representante do povo, numa democracia representativa como a nossa, ele tem que respeitar este regimento. Se não concorda com o Uber, ok, não concordasse com o regimento do vereador Jocelyn e explicasse. Se entende que o vereador tem o direito de fazer um requerimento e uma solicitação, mesmo não concordando com a matéria, que se aprovasse o requerimento, então, do vereador Paulo Tigre e do vereador João Paulo. Nós aqui não fomos contra os taxistas, nós aqui não fomos contra nenhum profissional do transporte coletivo dessa cidade. Como eu tenho certeza que quem aprovou o requerimento do vereador Jocelyn não foi contra os professores, de forma alguma. Apenas entendeu que se equacionasse a matéria. Mas alguns vereadores não querem que se equacione o Uber. Eu só prezo, então, que pelo menos tenha um critério. Qual o critério? Muito simples. Não utilizem o Uber. Utilizem apenas táxis. Não questionem mais. Página virada. E não venham depois, quando a Câmara estiver vazia, sem mais ninguém, aí apresentam requerimentos e moções, porque não receberam vaias ou aplausos, que ficarão gravados no YouTube. E aí sim, aí poderão votar ao seu bel prazer. Então, senhores professores, a presença de vocês aqui é muito mais significativa e simbólica do que este requerimento que foi votado lá no dia 11. É muito mais significativa. Significa a participação da população. E ela é fundamental nas decisões. Vocês veem quem se omite e quem não se omite. Quem é responsável, quem não é responsável. Quem está aqui representando o seu segmento ou não. Quem tem posição ou não. Contrária ou não. Isto é democracia. Do contrário, é muito mais vergonhoso se omitir do que se posicionar, mesmo que de forma equivocada. Então, senhor presidente, eu registro nessa casa o meu lamento pela forma dicotômica, pela forma diferenciada com que foram tratadas as duas matérias. Respeitei todos os colegas que aqui falaram, respeitei todos os votos dos colegas que aqui falaram. Tive minha fala interrompida, primeiro por pessoas de baixo, com palavras de baixo calão que me ofenderam, depois por próprios colegas que, quando se manifestaram, eu respeitei. Quando eu me manifesto, não sabem respeitar. Mas eu acho que o tempo é o senhor da razão e ele dirá e ensinará como se portar, como interagir e como fazer. Parabéns, professores, pela sua atitude e ensinem aos seus alunos isso. A democracia é bonita, desde que ela seja feita de forma representativa e com educação. Muito obrigado. Continuando.